E agora nós vamos dar continuidade a um programa que tem tocado o coração de muita gente, tem despertado bons pensamentos ao mesmo tempo, tem levado cultura, tem levado às pessoas conhecimento. E agora nós vamos receber o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Nalini. Nós vamos acompanhar algumas cenas da sua posse como presidente do Tribunal de Justiça. Mas antes, doutor Nalini, seja muito bem-vindo. O senhor é muito companheiro nosso aqui, esperado, ainda mais hoje que está repleto de boas novas e notícias que a gente está curioso em saber aqui. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É uma alegria estar aqui com você novamente. Vamos acompanhar nesse momento um VT que a gente viu a tomada de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá. No dia do aniversário de 140 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini toma posse como presidente da instituição. A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo, no centro da cidade. O evento contou com a presença de membros do TJ e de autoridades do Estado. Durante seu discurso, o desembargador falou sobre as novas metas. Produtividade é a meta. Produtividade nesta era significa eficiência. Responder à pretensão de forma objetiva e célere é o dever de nós todos, servidores da população. Ela confia no judiciário e o procura insistente e incessantemente para solucionar as questões que a afligem. O governador Geraldo Alckmin também discursou durante a cerimônia. Em seu discurso, ressaltou a importância do Tribunal de Justiça em projetos na cidade de São Paulo. Exemplo é o plantão judiciário do Cratode, que trata os dependentes químicos, logo aqui ao lado, no Bom Retiro, fruto de um trabalho integrado, cuja concretização só foi possível pelo apoio incondicional do Tribunal. O evento teve ainda a apresentação da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI, regida pelo maestro João Carlos Martins, e uma apresentação do próprio maestro no piano. Doutor José Renato Nalini tomou posse, mas também deu coletiva de imprensa aos jornalistas, onde comentou sobre o poder judiciário no Brasil. A população nunca se interessou diretamente pela justiça. Ela sempre acreditou que a justiça fosse algo para iniciados, para magistrados, para promotores, para os profissionais do direito. Não, a justiça é um serviço público, é custeada pelo povo. O povo é que tem de nos fornecer qual é o modelo de justiça que ela quer. Me parece que a mensagem está claríssima. Justiça não é para os iniciados, mas justiça é um serviço público. Vai ser possível fazer alguma coisa de concreto? Sim, Dalcides. Há muitos projetos, alguns já em andamento, outros de fácil execução, mas a motivação dessa gestão é fazer exatamente com que a sociedade participe de uma discussão para repensar o modelo de justiça. Talvez o nosso modelo não seja o ideal. Ele gerou 93 milhões de processos em curso. É um exagero um país com 200 milhões de habitantes ter quase 100 mil processos, 100 milhões de processos. Isso poderia dar a impressão de que o Brasil inteiro está litigando. E não é verdade, não é? Quando a gente fala de 100 milhões de processos, ao mesmo tempo alguém diz assim, não, mas a informática vai ser revolucionária, as novas tecnologias vão resolver o problema. Isso é mito, é realidade? Não é nem mito, nem realidade. Nós temos de trabalhar, é evidente que a informatização é um mergulho irreversível. E o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem toda a segunda instância informatizada, metade da primeira instância. Só que é muito difícil, Dalcides, para a nossa cultura do suporte papel, você se acostumar com uma comunicação virtual. Então, nós estamos trabalhando num sistema híbrido e isso é cansativo. O senhor está falando dos juízes, para quem que é difícil? Todos, para todos. Não é? Os juízes também resistiram, mas foram capacitados, foram treinados, perceberam que o trabalho pode ser muito mais ágil com a informatização. Mas você veja, nós temos 1 milhão de advogados no país,
quase 400 mil aqui em São Paulo, não é? Pessoas que não estão ainda totalmente acostumadas com essa realidade virtual. Mas nós estamos vencendo esses desafios. Só que nós trabalhamos com um sistema híbrido, ou seja, ainda há 20 milhões de processos em papel. E nós temos os processos agora iniciando já na fase virtual. Então, trabalhar com os dois é uma fase difícil. Mas com o tempo, com o passar dos dias, nós vamos ficar só no processo virtual. O senhor passou 2 anos visitando as comarcas de São Paulo. Alguém que faz isso está se dedicando para conhecer de fato a realidade. O que o senhor encontrou? Olha, eu encontrei muitas surpresas boas, mas também alguma decepção ao verificar que aquela vocação do estado de São Paulo, que é de pequenos sítios, chácaras, minifúndios, São Paulo se converteu num enorme canavial. Não é? Então, a plantação de cana separada por um presídio. Tanto que eu falei até com o governador que nós tínhamos cana vegetal e cana cadeia, não é? Isso é alguma coisa preocupante, porque há muitas cidades que estão tendo reduzido a sua população, o pessoal não tem mais o que fazer, e as periferias das grandes cidades vão se inflando de pessoas que tinham uma vocação rural, bonita, saudável, e vêm perder qualidade de vida nos grandes centros. Essa foi a decepção. A alegria é verificar que, mesmo em situação que não é a ideal, muito longe do ideal, os funcionários da justiça, os juízes, trabalham heroicamente enfrentando esse demandismo que é epidêmico. Isso é doença. Alguns dizem que é termômetro democrático, os tribunais estão abertos, o acesso à justiça foi escancarado, mas 20 milhões de processos aqui em São Paulo é um exagero também. Como é um exagero, quase 100 milhões de processos no Brasil. A gente estava vendo algumas imagens da sua tomada de posse, a gente percebeu toda a solenidade, o respeito que a sociedade tem pelo seu trabalho e o reconhecimento também. E certamente alguém, quando assume a presidência de uma instituição como essa, respeitadíssima, e ao mesmo tempo que se tem uma grande ansiedade, o que vem pela frente, porque toca a vida de todos nós, o que é que o senhor tem como prioridade? Por onde é que o senhor vai começar? Eu estou começando por pedir redução de gastos, porque o tribunal cresceu de uma maneira avassaladora. Os últimos anos foram anos de reposição do quadro pessoal, que estava deficitário, mas isso tem um impacto na folha de pagamento. A justiça é serviço, como acabei de dizer, e, portanto, o orçamento quase todo é dedicado a pagamento de pessoal. O senhor tem um déficit de 600 milhões? Não, de 1 bilhão. Já cresceu. Já cresceu? Já cresceu. Por quê? Porque nós tivemos alguns benefícios concedidos aos funcionários, benefícios legítimos. Só que as leis aprovadas na Assembleia foram no final do ano, em novembro, e não houve possibilidade de inclusão no orçamento dessas emendas para a provisão orçamentária. Então eu tenho de correr atrás desse 1 bilhão. Então a prioridade número 0 é reduzir custos. A segunda é obter eficiência, né? É produtividade. Eu quero inclusive provar à sociedade paulista que o investimento, que o judiciário, legislativo que aprovou as leis, executivo que não vetou as leis, foi um investimento saudável. Isso redundou em aumento da produtividade. E aí eu tenho argumentos para negociar um reforço que é imprescindível para o nosso orçamento. Eu vou fazer uma pergunta delicada. Você vai buscar em organismos internacionais? Eu também quero. Todo recurso que houver possibilidade de nós aceitarmos, nós vamos aceitar, Dalcides. Nas minhas andanças pela América do Sul, na década de 90, quando nós estávamos discutindo a reforma do judiciário, eu fui consultor ad hoc do Banco Mundial e aí eu visitava alguns países por delegação do Banco Mundial
participando de encontros, um deles em Washington foi muito bom. O ministro Carlos Veloso era o presidente do Supremo Tribunal Federal, o desembargador Alves Braga foi, eu também, nós três, e havia uma grande crítica desses organismos em relação ao custo Brasil. Dizia-se que a lentidão do judiciário afugentava o capital estrangeiro. Nós não tínhamos investimentos mais intensos porque a justiça afastava. Ora, quem critica a justiça tem o dever, tem a obrigação de contribuir para que a justiça tenha uma gestão otimizada. Então eu já estou pedindo, sim, apoio para os organismos internacionais. Mas dinheiro, qualquer que seja ele, Dalcides, vai ser muito bem aceito, porque a causa é boa. Não é? Os romanos diziam assim, pecunia non olet, dinheiro não tem cheiro. Não estou dizendo que eu quero qualquer, mas todo dinheiro para suprir a nossa deficiência é muito bem-vindo. Agora, quando a gente fala de redução de gastos da máquina governamental, já sabemos que assim, todo mundo se manifesta, levanta as bandeiras e a gente sai pelas ruas, a gente pede redução na máquina governamental. Na questão do judiciário, eu quase não ouço pessoas comuns, assim, do dia a dia, meus amigos ali que estão ali conversando, a gente fala pouco de redução do judiciário, tanto assim que a gente sabe até pouco da situação financeira do judiciário. É que o judiciário, Dalcides, ele tem um custeio muito módico, não é? É um serviço público, ele decide problemas, então nós não temos muitas verbas para cortar, nós não temos gordurinhas para sacrificar. Mas, por exemplo, no orçamento, a verba para investimento é zero. Antigamente era R$10, hoje é zero. Então, sem nenhuma, sem nenhum escrúpulo ali, nenhum constrangimento, né, aparece no orçamento investimento, zero. Mas, por exemplo, coisas pequenas. Eu determinei que nós não usássemos mais papel para essas congratulações, para as felicitações, para cartão de Natal, etc. Porque nós somos 360 desembargadores, 2.000 juízes. E é comum e até saudável que nós nos cumprimentemos nos aniversários, nas festas, etc. Só que isso demanda uma utilização de bastante papel, envelope, etc. Então, eu estou pensando como alguém que é pobre, não é? Então o judiciário é pobre em termos financeiros, é rico de intelectualidade, é rico de entusiasmo, é rico de idealismo, né? Seu quadro pessoal é um patrimônio intangível. Mas eu falo, se nós não cortarmos as pequenas coisas, não é? Nós não temos onde cortar, não posso cortar salário. Então, gastando menos papel. Agora, com esse calor senegalesco, não é? Eu tenho pedido para nós economizarmos energia elétrica e para nós economizarmos água, né? Porque tudo isso é pago, né? Então, tenho pedido maior modicidade no uso de passagens, de uso de telefone. Onde houver algum espaço para nós economizarmos, isso tudo vai ser... O Ricardo Gasgon está perguntando assim, doutor, a descentralização do Tribunal de Justiça para as diversas comarcas do Estado, será que não seria o caminho para desafogar a Corte? Eu tenho essa ideia, inclusive já nomeei uma comissão, porque existem muitos processos administrativos em andamento, isso é um sonho antigo, não é? Hoje talvez seja mais fácil, Dalcides, porque nós temos 10 regiões judiciárias, que são em grandes centros, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Sorocaba, São José dos Campos, Araçatuba, Presidente Prudente. De repente, nós vamos poder experimentar o julgamento em segundo grau na sede da região administrativa. Eu vejo uma possibilidade muito grande de se fazer isso em São José do Rio Preto, que sempre teve essa intenção de sediar umas câmaras, 2 câmaras. Não é descentralizar o tribunal, não vamos criar outro tribunal. São as câmaras que vão julgar processos daquela região. São as câmaras extraordinárias que o senhor cita no interior de São Paulo. Sim. Quando o Antônio Queiroz fez a pergunta, eu não sei se
é o momento, mas eu acho que é. Ele é de Jundiaí. Ele diz assim: o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal está sobrecarregado? Eu acho que a última instância julgadora deveria tratar de menos casos mais específicos. Eu não gosto assim de falar dos outros tribunais quando eu tenho um tribunal que tem tantas vulnerabilidades, etc. Mas assim, como teórico, como professor, não é? Como pensador, eu acho que nós deveríamos investir na valorização da primeira instância, não é? O juiz de primeiro grau é aquele juiz que toma contato direto com a realidade, que olha na testemunha, ele olha nos olhos da testemunha, da vítima, do autor, não é? E ele tem condições, até diante da proximidade do fato que levou as partes a procurarem a justiça, ele tem mais condições de decidir melhor. A partir da segunda instância, que é o tribunal, nós já estudamos teses, nós estudamos papel ou tela de computador. E nós temos, infelizmente, no Brasil, uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, uma quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então é óbvio que, pensando assim como professor, como estudioso, o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, não julgar nada mais a não ser questões constitucionais, e não qualquer questão constitucional, as questões sérias, para sinalizar à sociedade brasileira o que é constitucional e o que é inconstitucional. Essa sinalização já seria suficiente para que todos os demais juízes, os 17 mil juízes brasileiros, seguissem a orientação do Supremo. Não precisaria nem de súmula vinculante, nada. É que o Supremo se sobrecarregou e julga questões que são menores, que não deveriam chegar ao máximo do Poder Judiciário do Brasil. O Luiz Carlos Neves, de Porto Alegre, faz aqui um comentário, e aqui não está o juízo de valor, mas é apenas o comentário entre aspas. Advogados e membros do Ministério Público não se mostraram tão satisfeitos com a gestão do seu antecessor. O senhor pretende enfrentar isso de alguma forma? Já tenho anunciado e já tenho feito inúmeras reuniões. Eu fui promotor durante 4 anos, tenho um ambiente de camaradagem, de cordialidade muito grande com o Ministério Público. Os advogados também sempre foram muito respeitados. Eu acho que as questões que aconteceram na gestão passada, elas tiveram sua razão de ser, porque houve um estranhamento de lado a lado. Hoje eu não tenho nenhum preconceito, nenhum ressentimento, e falei que nós vamos trabalhar à base do diálogo. Assim vai ser também com os outros parceiros, com a polícia, com a Defensoria Pública, com a Procuradoria, com o governo, com o Parlamento, né? Nós temos que trabalhar pensando que a justiça deve ser o resultado de uma conjunção de esforços. Ninguém faz justiça sozinho, né? O juiz precisa do advogado, precisa do promotor, precisa do defensor, precisa da polícia, né? Precisa até das pessoas, porque se não houver legitimidade na decisão, não adianta nada, né, Delcides? O que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, espera do senhor, assim, no modo como o senhor compreende, né, a expectativa deles, e o que o senhor espera da Ordem? Eu espero que a Ordem seja parceira, reconheça as dificuldades de um judiciário que tem autonomia administrativa financeira apenas retórica, né? O artigo 99 da Constituição da República diz que ao Poder Judiciário será assegurada a autonomia administrativa e financeira, só que os nossos orçamentos, ano a ano, são mutilados pelos setores técnicos da Secretaria do Planejamento e chegam sempre reduzidos, não é? De modo a que todo presidente do tribunal começa a sua gestão de pires na mão, pedindo para o Executivo para suprir as necessidades mais prementes. Eu espero que a advocacia colabore com o Poder Judiciário, não é? Seja parceira. Agora, já sinalizei, já dei sinais muito concretos de respeito à dignidade do advogado. Por exemplo, flexibilizando a revista a que os advogados são sujeitos quando ingressam em qualquer espaço do fórum. Nós temos uma segurança privada que, por não conhecer exatamente o que significa o judiciário,
faz uma revista que às vezes pode constranger os advogados e principalmente as advogadas. Então já houve uma determinação de que advogado basta se identificar, não precisa ser revistado, não precisa dizer onde vai, ele tem de ser tratado como alguém que é imprescindível à administração da justiça. Como que é a Constituição. Perfeito. O artigo 133 da Constituição Federal diz isso. O Irã Salles, do Recife, pergunta assim, li recentemente uma matéria que dizia que no litoral de São Paulo, um arquiteto foi julgado e terá de pagar uma indenização por ofender um pedreiro portador de necessidades especiais. É um exemplo de que a justiça pode e deve ser utilizada em situações lamentáveis, mas infelizmente cotidianas em nossa sociedade, como é a questão do preconceito. Como é que o senhor pensa o preconceito e situações assim? O preconceito é um crime inafiançável, né? Ganhou estatura constitucional e aparentemente a cidadania acordou, foi despertada para esses direitos, não é? Isso mostra também uma parcela do acúmulo de processos. Todos hoje não têm nenhum receio de ingressar em juízo. Nessa noite em que no Tribuna Independente a gente recebe o Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente convida você a participar com a gente, a enviar seu e-mail. E o nosso e-mail é tribuna@redevida.com.br. Vou fazer um rápido intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que queremos refletir, pensar sobre a justiça no nosso país e de forma especial a justiça aqui em São Paulo, visto que o nosso convidado da noite, Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entre as muitas questões que já estão ficando algumas delas assim um pouco polêmicas e é natural em qualquer mudança de processo, o senhor defende o home office. Ou seja, vamos trabalhar em casa. Isso tem dado certo? Tem algum modelo em outras partes do Brasil, do mundo? Onde o senhor se inspira para isso? Bem, eu me inspiro, Dalcides, na realidade rotineira do poder público, em alguns espaços mais categorizados, né? No judiciário, nós temos a experiência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho já trabalha assim e tem dado certo. Mas eu me inspirei mais numa cidade insensata chamada São Paulo, né? Que nós temos assim nessa conurbação 20 milhões de pessoas e eu vejo da minha janela o ingresso dos funcionários no mesmo horário no Fórum João Mendes Júnior, que é o maior fórum civil, talvez do mundo também, nós sempre somos os maiores. Então as pessoas todas entrando ao mesmo tempo e todas saindo ao mesmo tempo. Uma multidão. Uma multidão, aquela massa humana. E eu penso, será que essas pessoas produzem o máximo que elas poderiam? Todas elas juntas ali no mesmo espaço, às vezes espaço insuficiente, não é? Talvez não haja um computador para cada servidor, não é? Será que eles não renderiam mais se eles pudessem exercitar um pouco do seu ofício à distância? Já que no mundo inteiro, veja o exemplo do Google, né? Os disputadíssimos empregos do Google, porque propicia ao seu funcionário um ambiente de trabalho magnífico. Então, eu tento sim implementar isso, está muito mais adiantado do que eu pensei. Eu acreditava que houvesse uma resistência muito maior, porque nós estamos num universo conservador, né? Que alguns até consideram anacrônico, não há nada tão conservador, tradicional como a justiça.
mas nós estamos caminhando bem e eu acho que vai dar certo. Pelo menos experimentalmente. Não significa que todos vão ficar em casa. Nós vamos começar em alguns nichos. Algumas críticas que são feitas em outras partes do mundo em relação a isso é assim, a questão da autoestima. Por exemplo, a pessoa começa, quando ela trabalha fora, ela se arruma para ir trabalhar e de repente ela não tem mais essa função de se arrumar. Dentro da própria casa, muitas vezes, ela vive com as mesmas pessoas e ela não se socializa, que ela fica naquele universo mais fechado. Então tem vários fatores, inclusive alguns psicológicos, né? Sim, mas eu acho que a gente tem que cotejar custo-benefício. Será que é mais saudável você ficar 4 horas por dia dentro de uma condução, não é? Nesse clima que nós estamos hoje, tendo de se paramentar, exigir uma roupa decente, digna, composta para trabalhar, ou um dia por semana a pessoa poder ficar à vontade? Ela não vai perder a capacidade de socialização. Ao contrário, eu acho que esse dia ela vai se animar para voltar depois um pouco mais entusiasmada. Não sei, vamos experimentar. Ideias. E que às vezes a gente corre o risco de colocá-las em prática, mas precisa. Se nós não tentamos, se nós não erramos, né, foi porque nós não fizemos. Só erra quem faz. Que bom que você, telespectador da Rede Vida, está participando com a gente e enviando muitas perguntas. Estou vendo aqui pela caixa postal e por isso então vou pedir socorro, ajuda ao meu amigo Paulo. Vamos lá. É isso, Dalcides. Você participa, tribuna@redevida.com.br. Eu separo agora Luiz Antônio de Goiânia, Goiás. A pergunta dele: desembargador, qual é a sua visão dos rolezinhos? Acredito se tratar de um direito constitucional do cidadão. Cabe mesmo ao judiciário decidir se um lugar é próprio ou não para manifestações populares? Essa questão dos rolês está ocupando bastante espaço na mídia e a preocupação de muitas pessoas, né? Em princípio, é legítimo que as pessoas se manifestem, é saudável que haja grupos, né, manifestando a sua opinião, como foi saudável o outono de 2013, o início daquelas manifestações. Eu até nutria a esperança de que a cidadania estava acordando e ia pedir mais ética na política, iria dar os rumos das políticas públicas. O senhor ficou decepcionado com o resultado? Fiquei depois. Sabe por quê, Dalcides? Porque houve infiltração de elementos que não querem se manifestar, querem praticar infrações penais, né? Querem danificar patrimônio alheio, público e privado, né? Querem assustar as pessoas, tanto que muita gente que participou das primeiras manifestações, depois houve um refluxo, não quis mais, de medo, de receio. Então é bonito ver um espetáculo de um ônibus pegando fogo, de vidros de agências bancárias ou de concessionárias de veículos sendo arrebentados, né? Então o rolezinho, ele pode ser uma manifestação saudável, se for pacífica, se for grupo de jovens. Agora imagine numa cidade como São Paulo, e todas as grandes cidades são iguais, também no interior, o shopping é o único lugar tranquilo que tem segurança privada, que tem segurança de cada loja, onde as pessoas idosas podem ir, onde as mães podem ir com um carrinho de criança e de repente surge uma massa, não é, de pessoas gritando, atropelando. É lógico que nós temos de nos preocupar com isso, principalmente porque este é um ano eleitoral, é um ano em que vai haver Copa e é um ano em que os ânimos vão ficar acirrados. Pode haver a participação de grupos interessados em trazer um pouco de desordem àquilo que deveria ser um convívio pacífico. A Jerusa Klein de Manaus, ela está perguntando a respeito do seu relacionamento com o ministro Joaquim Barbosa. Me parece que é muito bom esse relacionamento, mas a questão que ela está colocando é a avaliação que o senhor faz, se por acaso não é polêmico demais, ou a mídia o transformou em polêmico, ríspido em algumas respostas, super-herói em outros momentos. Será que não estamos transformando o judiciário em show? Pergunta a Jerusa. Bem, primeiro, Jerusa, eu queria dizer que eu respeito e gosto muito do ministro Joaquim Barbosa. Não foi por acaso que a primeira visita que ele fez a São Paulo como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça foi depois da minha eleição.
Ele aguardou a minha eleição, que foi dia 4 de dezembro, e dia 9 ele veio fazer uma visita. Antes ele já havia antecipado que viria ao tribunal quando eu fosse eleito. Então eu respeito muito. Há muitos pontos de vista do ministro Joaquim Barbosa com os quais eu concordo. Por exemplo, excesso de recursos. Por exemplo, sofisticação da justiça, que poderia ser mais simples. Excesso de instâncias, não é? Mais singeleza, mais seriedade. Tudo isso eu concordo com ele. E gosto dele. Bem, quanto a ele ser transformado num super-herói, isso é culpa de uma sociedade que judicializou todas as questões. Por exemplo, casamento homoafetivo deveria ser decidido no parlamento, que é a caixa de ressonância das aspirações populares. É o parlamentar que tem de ouvir o povo e editar uma norma disciplinando o assunto. Mas, aparentemente, nós estamos numa fuga ao enfrentamento de questões polêmicas. E aí o judiciário é obrigado a intervir. Lembre-se, Jerusa, o judiciário não age de ofício, não age por conta própria. Ele só responde quando ele é provocado. Quando provocado, ele responde. A médica cubana, diz o Demétrios de Campo Grande, a médica cubana Ramona Rodrigues, que abandonou o programa Mais Médicos, entrará com uma ação na Justiça Trabalhista para pedir indenização por danos morais e receber a diferença do salário de R$10 mil oferecido pelo governo brasileiro, que, segundo a médica, não foi pago a ela durante os 4 meses em que trabalhou no país. Eu gostaria que o senhor comentasse o fato que foi notícia essa semana. É o Demétrios, lá de Campo Grande. Demétrios, eu não sei se você é da área, mas se for, sabe que há um dispositivo na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que impede o juiz de comentar processo em curso, seja dele, seja de outro juiz, em qualquer dos ramos da justiça brasileira. Então, se já vai haver processo, eu não posso comentar. Eu posso ter minha opinião como cidadão, mas como magistrado eu não posso comentar. Vamos a mais questões e perguntas de telespectadores. Você está escrevendo para tribuna@redevida.com.br. Paulo, é com você. Alcides, não se esqueça também de mandar a sua cidade de onde você está escrevendo. O Renato Augusto não falou de onde ele é, mas ele acredita que o quadro de escreventes está defasado. Ele pergunta qual é o posicionamento do TJ para a nomeação de escreventes em 2014. Bem, nós viemos de uma nomeação de 5 mil escreventes, não é? Hoje nós estamos com 45 mil escreventes. Eu iniciei o programa dizendo que a minha principal dificuldade é obter recursos para suportar os impactos financeiros dessa grande nomeação e também da criação de 2 benefícios, gratificação cartorária e adicional por qualificação. Assim que eu puder cumprir essas obrigações, eu vou pensar em ampliar o quadro do Tribunal de Justiça. A PEC dos recursos. O senhor já se manifestou em alguns veículos de comunicação a respeito disso e, ao mesmo tempo, na maioria, os advogados são contrários. Sim. Sim. E o senhor fala em 50 oportunidades de reapreciação dos mesmos temas. O segundo grau de jurisdição é saudável, Alcides. Você tem isso no âmbito doméstico, né? Em cada lar, ou é o pai ou é a mãe que é a última autoridade, né? O filho vai lá e fala, papai, eu quero isso. E você fala, não, ele vai correndo para a mãe. Mãe, pede para o papai me dar aquilo que eu pedi e tal. Então, o duplo grau de jurisdição é uma coisa psicologicamente explicável. Então, a justiça vai bem quando ela prestigia o duplo grau de jurisdição. O juiz decidiu, sozinho, monocraticamente, as pessoas não gostaram, recorre para um colegiado, e aí o colegiado, presumivelmente de pessoas mais experientes, né, vai reexaminar a questão. Agora, por que nós temos no Brasil 4 instâncias e por que essa oportunidade de reexame tem de se eternizar, não é? Então, nós temos, por exemplo, alguma coisa chamada embargos de declaração. O juiz decide e uma das partes ingressa com embargo de declaração, que é um recurso, de certa forma,
que tem uma conotação quase que ofensiva, porque fala que o juiz foi contraditório, obscuro ou omisso. Ou seja, se o juiz examina a causa, verifica o argumento que pode ser enfrentado e que permite a ele dar uma resposta, por que ele tem de esgotar tudo aquilo que as partes falaram, fazendo da sentença, não uma resposta objetiva, mas um verdadeiro tratado de direito, né? Então, como embargo de declaração, tem embargo infringente para quando existir um voto vencido, né? Tem agravos, inúmeros agravos. Quando não cabe nada, tem um mandado de segurança. Então, esse repisar no reexame, na revisão da causa, isso é que procrastina o processo, né? Parece que ele é instrumento daquelas pessoas que não querem que o processo chegue ao fim. Por quê? Quando chegar ao final, já que eles não têm razão, eles vão ter de cumprir uma obrigação, vão ter de desembolsar dinheiro. Então, esse excesso de recursos é o que faz com que a justiça seja lenta, seja complicada, seja sofisticada, não é? Então, eu acho que a gente precisaria repensar isso. E o advogado é o profissional encarregado de auxiliar a magistratura, o judiciário, a encontrar solução, não de impedir que ele se manifeste. Então, eu acho que a gente deveria discutir, não tem o monopólio da verdade, mas eu acho que o atual sistema não está funcionando. Julgamento temático, por exemplo, seria um caminho para a agilidade das coisas? Sim, os tribunais superiores já fazem isso, né? Escolhem determinados assuntos e esses assuntos são decididos de uma maneira assim coletiva. Você decide um mesmo tema em relação a milhares de processos. E é muito comum ver isso, Dalcides. Alguém está insatisfeito com a prestação de uma determinada concessionária de serviço público. Então, você entra, eu entro, outro contribuinte entra. São milhares de ações iguais. Por que nós não pacificamos fazendo um só julgamento e falando toda situação idêntica ou análoga terá esse mesmo resultado? Isso facilitaria o andamento das coisas, a solução final para o problema do excesso de processos, né? É sempre bom ter o senhor com a gente. Nesse momento já assim, final do programa, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a entrevista que fizemos até agora. Mas fiquei sabendo que o senhor dorme 4 horas por noite, é isso? Só? Quando eu consigo, quando eu consigo. 4 horas por noite, está aí, né? O símbolo da eficiência. Nesta noite em que a gente pôde tratar sobre a questão da justiça no Brasil e a justiça de forma especial no nosso estado de São Paulo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que faltou dizer? Nada, só que a população tenha confiança na seriedade, nos bons propósitos do Poder Judiciário. Ele é formado por gente muito decente, nós não temos grandes problemas em relação à idoneidade das pessoas. As pessoas são idealistas, né, são entusiastas, querem fazer o melhor. Agora, vamos colaborar, vamos somar esforços para fazer com que a gestão do Poder Judiciário seja cada vez mais esperta, no sentido de expertise, no sentido de especialidade, né? Então, uma justiça profissionalizada e ética atenderá melhor a população brasileira. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito Eu que agradeço. Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. Esse é o nosso lema. Até amanhã. Tchau, tchau.